Então, o tema que eu venho a compartilhar com vocês é: vives pela fé ou vives por vista? Amém? Eu acho que é um tema muito oportuno, por isso que hoje nós possamos realmente estar atentos e abrir o nosso coração para que saiamos daqui fortalecidos na nossa fé. Porque o que o diabo quer é mais roubar é a nossa fé. Amém? Mas nós estamos aqui no lugar certo para alimentar a nossa fé e para ficarmos firmes neste combate da fé. Amém? Eu tenho dito nas células que nós estamos em guerra. O inimigo quer nos roubar a fé, quer nos destruir, quer matar, mas Cristo veio para trazer vida com abundância. E a sua palavra hoje vai ser ministrada e ela vai trazer abundância para o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Não há nada melhor que ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Este é o bálsamo de Deus para nosso coração. É o refrigério para a nossa alma. E nada melhor que a palavra de Deus para aquietar a nossa alma neste tempo difícil, para termos coragem, para prosseguirmos confiando em Ele. Amém? Glória a Deus. E a verdade, meus queridos, é que ninguém pode controlar tudo quanto se está a passar. É Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele está permitindo este tempo. Ele sabe por quê. Amém? Nós, como a sua igreja, como o seu povo, temos que aprender a lidar com este tempo de maneira correta. E a palavra de Deus nos ensina como nós podemos responder neste tempo da maneira que Deus quer que nós respondamos. Amém? E há duas maneiras que nós podemos responder neste tempo. Ou andamos por vista, por aquilo que vemos, que às vezes é assustador, ou andamos pela fé, pela confiança em Deus, confiança nas suas promessas, confiança que Ele está conosco, confiança que Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém? Por isso nós vamos abrir a Bíblia no livro de Números 13. Números 13 é uma passagem bastante conhecida, mas esta passagem nos ilustra a maneira correta de nós podermos responder neste tempo difícil. Amém? Números 13, 25 a 30. Amém? Então, vamos estar com atenção. Você abriu já a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Levante sua Bíblia. Glória a Deus. Amém. Nós, como soldados de Cristo, temos que estar bem preparados com as armas. E esta arma é poderosa, a arma da palavra de Deus. Amém? Então, vamos ler a partir do versículo 25 a 30, tá bem? E diz assim: E ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e viram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Filhos de Anak eram os gigantes, tá bem? Os amalequitas habitavam na terra de Negueb.
e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb, diga comigo, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Palavra poderosa. E esta passagem que nós acabamos de ler mostra-nos como nós devemos responder diante das situações difíceis. O que se estava acontecendo nesta passagem? Creio que todos nós conhecemos a história e sabemos que Deus tinha prometido uma terra a seu povo, ao povo de Israel, uma terra rica, uma terra que manaria leite e mel, uma terra onde eles poderiam habitar em segurança. Então, ele fez essa promessa a quem em primeiro lugar? A Abraão. Abraão, o pai da fé. Um dia, Deus falou com Abraão e disse-lhe: sai de tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu imediatamente. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele obedeceu e se dispôs a ir a caminho a essa terra. Amém? Essa terra de Canaã. E a história nos conta que Abraão morreu, não experimentou a terra prometida, mas a promessa continuou para seus descendentes. Amém? Porque as promessas de Deus são sim e amém. Então vemos que, entretanto, saltamos um pouco a história e nos trasladamos para Egito. O que aconteceu no Egito? Vemos que o povo de Deus, o povo de Israel, estava sendo maltratado, escravizado, massacrado, 400 anos no Egito. Eles estavam sofrendo e de repente começaram a clamar a Deus para que Deus os pudesse libertar da escravidão. E logo Deus ouviu o clamor do povo e levantou quem? Moisés. E todos nós conhecemos a história, como ele enfrentou o faraó, como o povo saiu, como Deus abriu o mar vermelho, coisas tremendas e poderosas. O povo experimentou de parte de Deus e eles iam a caminho da terra prometida. Um caminho que poderia durar 40 dias, durou 40 anos. Por quê? Porque o povo, em várias ocasiões, era rebelde, murmurador, blasfemava, se queixava e se voltavam para outros deuses. E logo mais o propósito de Deus ia se atrasando porque eles não obedeciam. Mas esta passagem que nós acabamos de ler conta-nos que Moisés enviou 12 espias à terra prometida. E vemos que os 12 espias viram a mesma terra. Mas quando eles voltaram para dar o relatório a Moisés e ao povo, desde eles traziam que? Relatório negativo. Mas 2 deles, Josué e Caleb, eles voltaram com um relatório baseado na fé da promessa de Deus feita a Abraão. Amém? Então, o que aprendemos com isto, meus queridos? Que nós não devemos andar por vista. Os 10 espias que trouxeram um relatório negativo tinham visto com seus olhos naturais.
Mas Caleb e Josué tinham visto a terra por meio da fé, da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Você está vendo que grande diferença, meus amados? A Bíblia nos alerta em Hebreus 10:38 que o justo vivirá pela fé. E se alguém recuar, a minha alma não terá prazer em ele. Meus amados, você é um justo que foi justificado com o sangue de Jesus. O nosso caminho é andar pela fé, pela confiança em este Deus maravilhoso, nas suas promessas. Não vamos recuar, não vamos ficar na metade do caminho. Vamos avançar confiantes que Deus vai à nossa frente e que Ele tem um destino glorioso para cada um de nós. Aleluia, aleluia, meus queridos. É a fé que vai determinar o teu destino. A fé gera a visão de Deus em nosso coração. Quando temos a visão de Deus em nosso coração, nós caminharemos sem medo, confiantes em que vamos alcançar a nossa bênção, a nossa vitória e o nosso destino. Por isso, meus amados, somos chamados para viver pela fé, ter a visão de Deus no nosso coração e não a visão humana. Porque a visão de Deus no nosso coração vai determinar o nosso futuro. Por isso é preciso ter fé. Diga comigo, fé. Visão de Deus no coração. Aleluia, é isso, meus amados. Somos chamados para sermos essa geração profética. Uma geração que serve ao coração de Deus e que usa a sua boca para proclamarmos as bênçãos de Deus. Não para andarmos desanimados como coitadinhos, não. Para declararmos a vitória, para declararmos as grandes coisas, proclamarmos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, estabelecermos o seu reino nesta terra, que paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Somos chamados, por isso a nossa oração: Senhor, dá-me uma língua profeta, dá-me uma língua erudita, para que nós possamos fazer o teu reino brilhar nesta ilha. Meus amados, devemos ter uma atitude de fé a cada dia. O problema de muitos crentes é que andam por vista e não pela fé. Por quê? Porque não têm a visão de Deus no coração. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Meus amados, fé é termos a visão de Deus, a perspectiva de Deus no nosso coração. E mais do que nunca, precisamos remar contra toda esta maré de medo, de pânico, de dúvidas, incredulidades, desânimos que se levanta neste tempo de crise. Somos chamados, povo de Deus, para podermos andar pela fé e anunciarmos este Cristo maravilhoso, que Ele vive e Ele tem coisas tremendas para todos aqueles que creem em Ele. Glória a Deus, glória a Deus. O que é andar por vista? É a habilidade de ver com os olhos naturais, com estes olhos físicos, com estes olhos carnais. Mas andar por fé é termos a visão de Deus no coração, termos a perspectiva de Deus dentro de nós, e ver as coisas
com os óculos da fé. Eu trouxe aqui uns óculos jeitosos. Porque se você não se lembrar de outra coisa desta pregação, pelo menos você vai ficar marcado com estes óculos jeitosos. Somos chamados para andar pela fé, meus amados. Fé na palavra, fé confiando en este Deus maravilhoso. Aleluia, Deus que não fala. Amém. Sabe, a pessoa mais pobre não é aquela que não tem uma casa, que não tem dinheiro, que não tem carro. Não, é aquela que não tem fé. Não tem a visão de Deus no coração. Por isso, meus amados, neste tempo difícil que estamos vivendo, poderá faltar-nos tudo, mas que não te falte a fé. A fé, meus amados, não o café, como diz meu marido. A fé em Deus. Por isso é importante alimentar a nossa fé como ouvindo a palavra de Deus, porque é pelo ouvir a palavra de Deus que nossa fé vai ficar fortalecida. Por isso você, quando venha à igreja, venha com essa atitude: eu vou receber hoje essa injeção de fé que me vai levantar, que me vai fortalecer para eu continuar firme nesta caminhada. Mas sabe, muitos chegam à igreja porque já se habituaram para cumprir uma rotina, um hábito. Meus amados, a sua atitude conta muito. Você tem que vir com o coração sedento pela palavra, abrir os seus ouvidos, os seus olhos para tudo quanto Deus nos ministra através de sua palavra, porque Ele quer que nós sejamos um povo forte, que confiemos nele, mesmo neste tempo difícil que muitos estão ficando para trás. Nós somos chamados para ir para frente e avançar para esse destino glorioso que Deus tem para a nossa vida. Amém? Por isso não se distraia. Fique atento, porque em cada culto Deus tem algo poderoso para falar conosco. Amém? Fé, a visão de Deus dentro de nós faz toda a diferença no nosso caminhar diário. Meus amados, fé e visão de Deus dentro de nós. E qual é a diferença de nós respondermos à crise pela vista e pela fé? Há uma diferença abismal entre uma pessoa que responde à crise pela fé e outra pessoa que responde à crise pela vista. Então nós vamos ler outra passagem para que nós possamos tirar alguns ensinamentos desta passagem que nos vão mostrar quais, pelo menos 4 diferenças eu encontrei na pessoa que enfrenta a crise pela fé e na outra pessoa que enfrenta a crise com a vista. Amém? Então vamos abrir Números a seguir, doble. Volta a folhinha, 14. Números 14, 6 a 9. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. E diz assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Veja o vocabulário deles. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão
os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Então nós vemos aqui uma grande diferença, meus amados. E ponha atenção, quando nós andamos por vista, focamos-nos no problema. Quando andamos pela fé, estamos focados na promessa. Amém? Quando os espias voltaram de espreitar a terra prometida, e volto a repetir um detalhe importante, os 12 espias viram a mesma terra. Mas vemos que o relatório deles foi diferente. Desde eles voltaram desanimados, com um relatório negativo, pessimista, cabisbaixos, derrotados. E veja o que eles disseram. Linguagem do negativo. Uma pessoa negativa sempre não tem nada bom para dizer. Sempre é influenciado por aquilo que vê. E veja o que eles disseram. O povo que habita na terra é um povo poderoso. As cidades estão lá, são fortes. Lá, gigantes. Nunca conseguiremos derrotá-los. Nunca conseguiremos tirá-los daquela terra. Por que eles falavam assim? Porque eles estavam focados em quê? No problema. No entanto, nós vemos o relatório de Josué e Caleb. Era um relatório positivo, relatório de fé, completamente diferente. Eles tinham visto a mesma terra, as mesmas cidades fortes, o mesmo povo inimigo, os mesmos gigantes. E eles disseram a Moisés: a terra é muitíssimo boa, é uma terra fantástica, uma terra que tem leite e mel, uma terra fértil. É verdade que há gigantes, é verdade que as cidades são fortificadas, é certo, mas nós poderemos mais do que eles, porque Deus é conosco. Nós comeremos como pão eles. Você está vendo a diferença? Ele será o nosso pão. E vemos aqui a grande diferença entre uma pessoa que anda pela fé e outros que andam pela vista. A vista se foca no problema. A fé foca-se nas promessas de Deus. Você entendeu? Como você lida com as crises, meu amado? As pessoas que vivem pela fé sempre vão viver além das circunstâncias, além daqueles que andam por vista. Por isso, meus amados, onde muitos só veem crises, problemas, tribulações, adversidades, obstáculos, aqueles que andam por fé, confiam e veem em cada obstáculo uma oportunidade para a intervenção de Deus. É assim que nós devemos andar, meus queridos, pela fé. Aleluia, aleluia, meus amados. Veja que os 10 espias estavam tão focados no problema que não podiam ver a promessa. Mas Josué e Caleb estavam tão focados na promessa que eles não podiam ver o problema. Você está a perceber a grande diferença? E você, como você está enfrentando os problemas que chegam à sua vida, à sua casa? Meus amados, na crise que nós estamos vivendo, será que vives com medo? Será que vives com pânico?
ou vives confiando em que Deus cuida de ti, em que Deus tem o melhor para ti e para a tua casa? Como estás vivendo neste tempo? Qual é a tua atitude, meu amado? Uma atitude pessimista, de derrota, de medo, ou uma atitude de bênção? E eu sei que Deus está comigo, Deus guardará. Atitude de fé é o que nós mais precisamos neste tempo, meus amados. E sabe, quando eu fazia esta palavra, me lembrava de uma ilustração e que se encaixa aqui perfeitamente, que talvez você já ouviu, que eram 2 vendedores que foram a uma ilha para abrir um negócio de sapatos. E quando estes vendedores chegaram à ilha, eles descobriram que ninguém usava sapatos naquela ilha. E um deles, o pessimista, ligou para seu sócio lá no continente e disse: mas não é no continente daqui, tá bem? Um continente. Porque aqui toda a gente usa sapato, não é? E ligou para seu colega e disse: olha, não vale a pena nós aqui abrirmos negócio nenhum de sapatos, não vai dar, porque aqui ninguém usa sapatos, será um fracasso. Por isso, esquece, vamos esquecer o negócio. No entanto, o outro disse, chama seu colega e disse: meu amigo, nós vamos fazer um negócio da nossa vida. Sabes por quê? Porque ninguém nesta ilha usa sapatos. E quando eles descobrirem o conforto que há no sapato, todos vão querer usar sapatos. Você vê? Atitude, uma atitude negativa. Outra atitude, não. Nós vamos fazer um negócio da nossa vida. É assim, meus amados. Um viu um obstáculo e outro viu uma grande oportunidade. Qual dos dois és tu? Aquele que tinha a visão disse: vai ser uma grande oportunidade, um grande negócio. Mas o outro foca-se no obstáculo, no problema e diz: não vai dar. Vamos ir à falência. Por isso, nem pensar nós abrirmos um negócio de sapatos. Se você se enfoca no problema, é isso que você vai valorizar e você vai ser consumido pelo problema. Mas se você se enfoca nas promessas de Deus, é isso que você vai valorizar e Deus vai trazer o seu milagre, vai trazer a sua bênção, porque Deus se move no ambiente de fé. Onde há incredulidade, Deus não pode operar. Por isso somos chamados, meus amados, a viver pela fé, pela confiança nas promessas de Deus, que elas se cumprirão na nossa vida, porque Deus é fiel. Aleluia! Nosso Deus não é homem para que minta, Ele cumprirá tudo quanto Ele prometeu. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, meus queridos. Josué e Caleb entendiam este princípio, por isso eles se enfocaram nas promessas. Eles pensavam: Deus prometeu esta terra já ao nosso pai Abraão. Esta é a terra que Deus nos tem dado. Uma terra rica, uma terra que emana leite e mel. Nós vamos possuir essa terra e nós vamos avançar e Deus nos ajudará a conquistar, porque essa terra já é nossa. Glória a Deus, meus amados. Qual é a promessa que Deus tem colocado no teu coração? Agarre-se às promessas de Deus. Tome posse das promessas de Deus. Reivindique-as a cada dia. Regue-as com oração, meus amados. Porque Deus é fiel e Ele cumprirá cada palavra que sai da sua boca. Ele tornará realidade. Por isso, meus amados, quais são as promessas que Deus te tem dado? A salvação da tua família, um casamento feliz, paz do espírito,
salvação dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, paz no teu lar, suprimento das tuas necessidades, cura, libertação do teu corpo. Quais são as promessas que Deus te tem dado, meus amados? Ele é fiel. Para os solteiros que estão aqui, Deus tem o homem certo, a mulher certa para a tua vida. Continua a regar essa promessa com oração, porque Deus fiel, nós temos que insistir ou perseverar como aquela viúva diante daquele juiz iníquo. Ela bateu tanto que o juiz, que era iníquo, decidiu atender a sua petição. Quanto mais o nosso Pai Celestial, meus amados. Por isso, eu tenho uma promessa de Deus no meu coração e você. E muitas vezes essa promessa, se levantam nuvens oscuras para tapar o sol da esperança na minha promessa, mas eu continuo a perseverar. E eu digo, Senhor, eu creio que essa promessa se cumprirá na minha vida, porque eu sei que essa promessa tu me deste um dia e eu não vou desfalecer, eu não vou desistir, eu vou continuar a esperar que essa promessa se cumpra. Por isso, meu amado, quais são as promessas que Deus um dia colocou no teu coração? Será que tu tens regado elas com as lágrimas de tuas orações? É importante. Não esmoreça. Continue confiando, porque Deus abrirá essa porta. O nosso Deus é especialista. Ele é o Deus dos impossíveis, o Deus grandioso, o Deus das coisas maravilhosas. E Ele fará muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Crê que esta palavra hoje possa entrar no teu coração, para que tu não desfaleças. Continua a crer que essa promessa está para acontecer em breve. Amém, meus queridos? Neste ano 2020, em que este vírus apareceu e ameaça o mundo, as notícias são negativas, as regras são apertadas. Eu te desafio, meu amado, a não te focares nos problemas. Foca-te na promessa. A promessa de Deus. Ele cuidará de ti. Ele abrirá esse caminho para a tua vida. Ele trará essa bênção que tu tens pedido tanto. Não te foques nos problemas. Foca-te nas promessas. E enquanto fazemos isto, estaremos valorizando as promessas e minimizando os problemas. Porque assim foi que Josué e Caleb fizeram. Esta é a atitude certa para que nós possamos responder à crise de maneira correta. É tempo de valorizar o Deus que temos e as suas promessas. Quanto maior seja Deus na tua vida, mais pequenos serão os teus problemas. Amém. Por isso, diga a seu irmão que está a seu lado: tem fé, confia nas promessas de Deus. Outra diferença, meu amado: quando andamos por vista, ficamos paralisados. Porque a vezes o cenário que nós vemos é um cenário negativo. Mas a fé, aqui estão os óculos, para você se lembrar. Quando nós colocamos os óculos da fé, isso nos vai levar à ação. Amém? Ação. Andamos por vista, ficamos paralisados. Mas andamos por fé. Vamos agir. E eu ouvi esta definição que eu gostei muito, que diz assim: andar pela fé é a arte de visitar o futuro e voltar
ao presente para trabalhar por Ele. Vou repetir outra vez. Andar pela fé é a arte de visitar o futuro, voltar ao presente para trabalhar por Ele. Portanto, meus amados, andar pela fé requer ação. Diga comigo, ação. Requer agir, mobilizar-se. Não esteja ali paralisado à espera que as coisas cheguem ali por magia, não. Temos que agir. Temos que andar pela fé. Está escrito que fé sem ação, fé sem obras é morta, meus amados. Portanto, andar pela fé requer ação, meus queridos. E vemos aqui que os 10 espias estavam completamente desanimados, paralisados pelo medo, pelo cenário que eles viram naquela terra. Eles tinham visto a terra como? Com os olhos naturais, com a vista humana. Eles não tinham a visão de Deus. No entanto, nós vemos atitude totalmente diferente. Caleb e Josué eram diferentes. Eles falaram com entusiasmo. Eles tinham paixão dentro deles. As palavras que proferiam eram palavras de bênção, de vitória, de fé. Eles estão vindo à mesma terra, mas eles estão vendo a terra com os olhos da fé. Diga comigo, da fé. Olhos de Deus, com a visão de Deus no coração. Aleluia. Por isso, meu amado, mostre-me um crente apaixonado, entusiasta, e eu te direi que um crente que tem visão, que um crente de fé e de ação. Agora, mostre-me um crente frustrado, desanimado, amargurado, e te direi que um crente que perdeu a paixão, que anda por vista e está paralisado e acomodado. Fé em Deus, termos a visão de Deus no nosso coração, meus amados, é a fonte que vai alimentar a nossa paixão, que vai alimentar a nossa fé, meus queridos. Quando a fé, a ânimo, a esperança, a entusiasmo para fazer as coisas à maneira de Deus, as coisas que agradam a Deus e servir a este Deus de maneira excelente. Aleluia. Você não vibra com isto, meu amado? Aleluia. Outra diferença poderosa, meus queridos. Quando nós andamos pela vista, há medo. Mas quando nós andamos pela fé, há coragem. Deus não nos deu um espírito de medo, mas deu um espírito de amor, coragem, moderação, equilíbrio. Amém, glória a Deus. Vemos que os 10 espias preferiam morrer no deserto de que conquistar a terra prometida. ¿Por quê? Porque eles tinham medo, eles estavam apavorados, porque eles tinham visto a terra com os olhos da vista. Olhos naturais. Não tinham visto a terra com os olhos da fé, como Josué e Caleb. Estes sim preferiam lutar e até morrer no deserto para alcançar a terra prometida. Você está vendo a diferença? Os outros queriam ficar no deserto. Preferiam morrer no deserto de que lutar para conquistar a terra. Josué e Caleb, não. Nós vamos conquistar a terra. Vamos lutar. Se é preciso morrer, morreremos. Vamos conquistar a terra. Você está vendo atitude tão diferente que Josué, Caleb, dos 10 espias, meus queridos.
Por isso que esta palavra hoje possa despertar o nosso coração e possamos imitar Josué e Caleb. O que animava? O que motivava Josué e Caleb? A fé na promessa que eles carregavam no seu coração. Você carrega as promessas de Deus no seu coração? Ou você já esqueceu essas promessas? Meus amados, é preciso termos essas promessas, essa visão, essa perspectiva de Deus dentro de nós para alcançar o nosso milagre, a nossa promessa, a nossa vitória. Aleluia! Eles diziam, os 10 espias, não podemos, o povo é poderoso, as cidades são grandes, fortes, há gigantes. Era uma atitude negativa, uma linguagem de derrota. No entanto, Josué e Caleb diziam, Deus está conosco, nós vamos conseguir, porque Ele nos ajudará, Ele está no controle e nós os comeremos como pão. Glória a Deus. Você está vendo a grande diferença? Os 10 estavam com medo. Josué e Caleb, eles eram corajosos, entusiastas, havia paixão nos seus corações. Por isso, meus queridos, qual é a atitude que tu estás a ter neste tempo difícil? Qual é a atitude com que tu enfrentas os problemas? Quantos estão enfrentando hoje gigantes? Será que hoje se tem levantado um gigante dentro de ti e estás abatido, desfalecido? Eu hoje tenho uma boa notícia para ti, que os gigantes não vivem no deserto. Só poderás encontrar os gigantes onde? Na terra prometida. E se tu estás enfrentando gigantes, é porque estás a ponto de entrar na terra prometida, de abraçar a promessa de Deus, de ver cumprida a bênção que tu tanto desejas na tua vida. Por isso, crê nestas palavras hoje. Tem bom ânimo. Diz para a pessoa que está ao seu lado: tem bom ânimo. Não desfaleças neste tempo. Aleluia. Eu declaro sobre ti: é tempo de avançar, é tempo de continuar. Não recues. Avança para conquistar a tua bênção em nome de Jesus. Aleluia, porque nosso Deus é fiel e Ele está aqui para te ajudar neste dia. Amém. E por último, meus amados, a vista olha para o presente. A fé sonha com o futuro. Aleluia. Você é um sonhador? Ou talvez você já deixou de sonhar? Você tem tornado tão negativo, tão pessimista, anda desanimado. Meus amados, aqueles que têm visão não ficam a olhar para o presente, sonham com um futuro de bênção. Um futuro de bênção, porque é isso que Deus tem. Jeremias 29:11. Você conhece o que está escrito em Jeremias 29:11? Deus fala a seu povo e diz que os planos de Deus são planos de bem e não de mal. São planos de bênção e não de sofrimento. Você acredita nesta palavra? Agarre-se à palavra de Deus, meus amados. Diz o Senhor: eu lhe darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Meus amados, é Deus hoje falando à sua igreja. Como anda seu coração? Como anda a sua mente? Meu amado, agarre-se a estas palavras tremendas que Deus hoje fala para a sua igreja, fala para a tua vida.
Sabe, a vista caminha pela lógica, de ver para crer. A fé, o que diz a fé? Eu creio e eu vou ver a glória de Deus. Aleluia! É assim, meus amados, aprenda a caminhar pela fé. A vista olha para onde eu estou. A fé sonha para onde eu vou. Aleluia! Veja que interessante. Os 10 espias não só pensavam em ficar no deserto, porque estavam cheios de medo, estavam paralisados, focados no problema, como também eles muitas vezes disseram a Moisés que queriam voltar para o Egito. Uau! Onde eles tinham sido escravos, massacrados. Você está vendo este povo tão incrédulo, tão negativo? Você está entendendo isto, meu amado? Eles queriam voltar para trás, voltar para o passado. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que não tem fé, que não tem a visão de Deus no seu coração, que não sonha com um futuro glorioso. Ponha atenção, meu amado. Deus tem um futuro de glória, de bênção. Não voltes para trás. Sabe, muitos são como a mulher de Ló. A ordem era não olhar para trás, mas ela olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Por quê? Porque o seu coração tinha ficado no passado, no pecado. Meus amados, somos chamados para olhar para frente. Aleluia, para caminhar pela fé, na confiança das promessas de Deus. Aleluia, glória a Deus. O passado, põe atenção, o passado só serve para nos lançar com mais força para o futuro de glória que Deus tem para nós. Por isso, meu amado, vamos olhar para a terra prometida, para aquilo que Deus tem para nós. Mesmo que estejamos passando por este tempo difícil, este tempo de tantas notícias negativas, vamos manter-nos firmes, olhando para as promessas de Deus. Quais são as promessas que Deus colocou no teu coração? Será que tu regas essas promessas com oração? Será que tu sonhas, visualizas essas promessas concretizadas na tua vida? Meu amado, viva nas promessas, agarre as promessas de Deus, não deixe escapar as promessas de Deus. Vamos olhar para essa terra de bênção, para esse plano de bem que Deus tem para seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Talvez hoje tu estás aqui e com teus olhos naturais, tu estás vendo coisas que te desanimam. E tu ouves uma voz que te diz: estás no deserto, nada está a correr bem na tua vida, não sais de um problema e já estás em outro. Já viste, estás adoentado. Já viste, as portas para um trabalho não se abrem. Qual é teu Deus? Muitas vezes se levantam essas vozes de incredulidade, de dúvida, para nos fazer esmorecer e não acreditar nas promessas de Deus. Mas eu quero te dizer hoje: coloca teus olhos em Deus. Anda com os óculos da fé. E confia que Deus vai trazer a tua bênção. Que nada nem ninguém te possa fazer recuar. Nem problemas, nem pessoas, nem circunstâncias. Agarra-te às promessas de Deus. Tem fé. Tenha
a visão de Deus no teu coração, meu amado, porque eu creio que vem uma nova temporada. Uma nova temporada vem. Deus vai soprar de seu espírito. E há uma terra prometida à nossa espera. Porém, talvez hoje tu não estás onde gostarias de estar. Mas hoje eu te digo, tem bom ânimo. Continua a confiar. Continua a prevalecer. A perseverar, que esse milagre está chegando. Amém. Aleluia. Estás a ponto de conquistar a terra prometida. Aleluia. Esse território que Deus tem para nós. Amém. Há uma música que diz: caminhando eu vou para Canaã. Então que todos nós possamos hoje declarar: eu vou caminhar para minha Canaã e ninguém me vai fazer recuar, ninguém me vai tirar os olhos de meu Deus, das promessas que um dia Ele colocou no meu coração, porque eu creio que elas se vão cumprir em nome de Jesus. Amém. Fecha teus olhos. Aleluia. Aleluia.